O arcadismo no Brasil teve início em 1768, com obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Esse movimento foi marcado por artistas mineiros da cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Durante o século XVI, nosso país ainda era uma colônia de Portugal. Porém, nas últimas décadas, diversas revoltas separatistas estavam ocorrendo, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. O arcadismo e suas características constituem-se numa forma de literatura mais simples, acaba se opondo aos exageros e rebuscamento do barroco, expresso através de expressões em latim geralmente usadas. Eles se tratam de temas mais simples e comuns aos seres humanos, como o amor, a morte, o casamento ou a solidão. As situações que são vistas mais frequentes apresentam um pastor abandonado pela sua amada, triste e queixoso. É uma expressão em latim usada como aurea mediocritas, ou mediocridade da áurea, que simboliza a valorização das coisas cotidianas, focalizada pela razão. Os autores retornam aos modelos clássicos da antiguidade greco-latina, ou seja, aos renascentistas, razão pela qual o movimento também é conhecido como neoclássico. Os seus autores acreditavam que a arte era a própria cópia da natureza, refletida através da geração clássica. Por isso, a presença da mitologia pagã, além do recurso de frases em latim. Também inspirados na frase do escritor latino Horácio, fugere urbem, ou fugir da cidade, e imbuídos da teoria do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, os autores arcades voltam-se para a natureza em busca de uma vida mais simples, bucólica, pastoril, do lucus amenus, do refúgio ameno, em oposição aos centros urbanos dominados pelo antigo regime, ou seja, pelo absolutismo monárquico. Outras características que vale a pena lembrar são a valorização da vida no campo, ou bucolismo, fugere urbem, ou a crítica da vida nos centros urbanos, a objetividade, a idealização da mulher amada, inutilia truncate, ou corta do inútil, lucus amenus, lugar ameno, convencialismo amoroso, áureas mediocritas, mediocridade da áurea ou ouro medíocre, uma linguagem simples, uso de pseudônimos com frequência ou pastoralismo. Cláudio Manuel da Costa nasceu em 5 de junho de 1729 na vila do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, Minas Gerais. Era filho de João Gonçalves da Costa e de Teresa Ribeiro de Alvarenga. Iniciou seus estudos em Vila Rica, atual Ouro Preto, e mais tarde mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou filosofia no Colégio dos Jesuítas. Com 20 anos de idade, viaja para Portugal com o intuito de estudar na Universidade de Coimbra. Em 1753, formou-se em cânones por essa universidade. Ali escreveu 3 de suas obras, Monúsculo Métrico, Labirinto de Amor e Epicédio. Nessas poesias, nota-se traços do barroco, como os estilos do cultismo e do conceptismo. Retorna ao Brasil e passa a viver em Vila Rica. Ali trabalhou como advogado, secretário do governo de província e foi juiz medidor de terras da Câmara da Vila Rica. Em 1768, fundou a Arcádia chamada Colônia Ultramarina na cidade de Vila Rica. A partir disso e da publicação de obras poéticas, Cláudio Manuel da Costa é considerado o introdutor do movimento arcadista no Brasil. Vale ressaltar que Cláudio Manuel da Costa foi amigo do pintor Aleijadinho e de Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira. Foi grande amigo do escritor árcade Thomas Antônio Gonzaga e, com ele, esteve envolvido no movimento da Inconfidência Mineira. Por conta disso, foi interrogado e preso em 1789. Chegou a denunciar seus amigos, suicidando-se em 4 de julho de 1789 na cadeia de Ouro Preto, Minas Gerais. Faleceu com 60 anos. Algumas de suas principais obras são Labirinto de Amor, de 1753, Vila Rica, de 1773 e Poesias Manuscritas, de 1779. Suas características são linguagem simples, lirismo, bucolismo, pastoralismo e culto à natureza. Foi durante o período colonial, no final do século XVII, que o barroco floresceu no Brasil. A capital Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro, e com isso o número de habitantes aumentou consideravelmente no país.
Aliada à exportação de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população proporcionou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar, com Aleijadinho na escultura e arquitetura, e o mestre Atraide na pintura. Característica do Barroco. As principais características do Barroco, também chamado de seiscentismo, são o dualismo, a riqueza de detalhes e o exagero. Na literatura barroca, os textos refletem elementos rebuscados e quase sempre extravagantes, onde são valorizados os detalhes em um jogo de contrastes. A linguagem desse movimento tentou unir os valores medievais aos da cultura grega e latina, os quais foram evidenciados com o Renascimento. De modo geral, o Barroco na literatura é marcado por características que evidenciam o jogo de palavras e de ideias. Além disso, é marcante o uso das figuras de linguagem, como a metáfora, inversões, hipérbole, paradoxo e antítese. Gregório de Matos Guerra foi um dos maiores poetas brasileiros do período barroco. Além de poeta, advogado durante o período colonial. Gregório nasceu em Salvador no dia 23 de dezembro de 1636. Filho de pai português e mãe brasileira, criado no meio de uma família rica e influente. Foi aluno do Colégio da Companhia de Jesus, onde estudou humanidades. Seguiu para Portugal em 1653. Ingressou na Universidade de Coimbra, onde cursou Direito. Depois de formado, exerceu o cargo de curador de órfãos e de juiz de Alcácer do Sal, no Alentejo. Nessa época, escreveu seus primeiros poemas satíricos. Em 1678, ficou viúvo e recorreu ao arcebispo da Bahia para voltar ao Brasil. Em 1681, Gregório estava de volta a Salvador como procurador da cidade junto à corte portuguesa. Levava uma vida boêmia e escrevia versos e sátiras, gozando de todos, sem poupar as autoridades civis e eclesiásticas da Bahia, recebendo apelido de Boca do Inferno. Em 1694, Gregório vai viver em Recife. Gregório morreu aos 59 anos no dia 26 de novembro de 1695. Obras de Gregório de Matos. Gregório de Matos deixou uma obra poética vasta, mas não teve nenhum livro publicado em vida. A obra de Gregório de Matos reúne mais de 700 textos e poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Inserido no movimento barroco, reúne pitorescos, jogos de palavras, variedades de rimas, além de uma linguagem popular, em termos da língua tupi e outras línguas africanas.